que nós podemos receber. Nós temos falado, com certeza aqui também tem falado, que é a vida eterna. A vida eterna. Mas nós ainda estamos neste mundo, aqui na terra, e nós precisamos de tudo que necessita para nós termos uma vida abençoada. E o nosso abençoador é Jesus. Amém? Você vai abrir a sua Bíblia para você acompanhar aí a leitura no Evangelho de João, no capítulo 5. Estava sendo cantado aqui, move as águas. É baseado nessa passagem bíblica, João capítulo 5. Move as águas. Quanto tempo esperei? Você vai ver que na passagem que nós vamos ler, nesse texto, tem um homem que esperou muito tempo para receber a bênção de Deus, mas recebeu. João capítulo 5, Evangelho de João capítulo 5, verso 1 a seguir, diz assim: e depois disso havia uma festa entre os judeus. Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu de Betesda, o qual tem 5 alpendres. Neste jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos, ressecados, esperando o movimento da água. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento das águas, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. E Jesus, vendo este ali deitado, e sabendo que estava nesse estado há muito tempo, disse-lhe: quer explicação? E o enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tem homem algum que, quando a água é agitada, me ponha no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe: levanta-te, toma o teu leito, toma a tua cama e anda. Logo aquele homem ficou são e tomou o seu leito e andava. E aquele dia era sábado. Então os judeus disseram àquele que tinha sido curado: é sábado, não te é lícito levar o leito. Ele, porém, lhe disse: aquele que me curou, ele próprio disse: toma o teu leito e anda. Perguntaram-lhe, pois, quem é o homem que te disse: toma o teu leito e anda? E o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado, em razão de naquele lugar haver grande multidão. Então Jesus o encontrou depois do templo e disse-lhe: eis que já está são, está curado, não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior. E aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que o curara. Amém? Glória a Deus. Senhor nosso Deus e Pai, é o teu Espírito que nos dá compreensão da tua palavra, e a tua palavra gera fé, e a fé é a vitória que vence o mundo, ó Pai. Que esta palavra gere fé no nosso coração. Mesmo, Pai, aqueles que muitas das vezes acostumam com a tua palavra, não devemos acostumar, mas que gere fé no coração de cada um, Senhor da glória, nesta noite, esta palavra. O Senhor está aqui neste lugar, o Senhor está presente no nosso meio, porque a tua palavra está presente. Pai, o mundo lá fora
libertações, operação de maravilhas. E nós, ó Pai, afirmamos isso. E pela Tua palavra, meu Deus, nós cremos que acontece milagres. E nós colocamos diante de Ti, Pai Santo, nossos agradecimentos. Em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Pode sentar nos seus lugares. Em nome do Senhor Jesus. Irmãos, esta passagem é uma das passagens de milagres, de curas, que Jesus operou estando aqui na terra como homem. Jesus não mudou, Ele continua o mesmo. Jesus ainda cura, mas necessita do nosso lado, do lado das pessoas, necessita fé, necessita a pessoa crer nessa palavra, como muitos creram naquela época e obedeceram e praticaram esta palavra. A Bíblia mostra aí no texto que nós lemos, que Jesus foi ali, no verso 1 fala, que Ele foi ali porque havia uma festa dos judeus. E a festa do povo de Deus não é festa como a do mundo, mas uma festa que buscava Deus, que clamava a Deus. E Jesus estava ali, e nós vemos na Bíblia multidões procurando Jesus. Mas agora, nesse texto que nós lemos, Jesus foi onde havia uma multidão de enfermos. Aí a Bíblia diz no verso 3, a Bíblia diz que naquele lugar uma multidão de enfermos, cada um com o seu problema, cada um com a sua enfermidade. No verso 3 diz que havia cegos, mancos, pessoas ressecadas, pessoas que estavam ali magras de tanta enfermidade, esperando o movimento das águas, porque a Bíblia diz que de tempo em tempo vinha um anjo e movia as águas do tanque, um tanque muito grande, e aquele que conseguisse, só um que conseguisse entrar ali naquele tanque de água, quando a água estava em movimento, seria curado de qualquer coisa. Esse tanque significa para nós, aquelas pessoas que estavam ali na expectativa de receber esse tanque, o mover das águas, representa os recursos dessa vida, que muitas pessoas buscam. Não é errado, vamos dizer assim, você buscar uma cura, solução para um problema, tem que buscar, mas nem todo problema, ou a maioria deles, não podem ser resolvidos nesse mundo. E a Bíblia mostra ali que naquele lugar ali, naquela ocasião, estava ali a grande maioria, a multidão, na verdade, no verso 3 fala que eles estavam ali enfermos, doentes, e a Bíblia diz jazia, quer dizer, estavam morrendo, ali enfermos, doentes, sem esperança. Mas a esperança que eles tinham, na verdade, é do movimento das águas. Então nós vemos em muitas passagens que Jesus, a multidão seguia ele. Agora ele foi ali onde estava a multidão, mas Jesus conhecia o problema, a causa de cada um ali, conforme Jesus também sabe de cada pessoa na face da terra. Mas Jesus direcionou a um homem que a Bíblia relata que ele estava ali há 38 anos, aliás, que ele estava há 38 anos com uma enfermidade. Não diz que ele estava ali há 38 anos naquele local, mas tinha uma enfermidade, era paralítico há 38 anos. Jesus viu
naquele estado, estava ali na esperança. Na verdade, ele não tinha esperança, porque Jesus disse para ele: você quer ser curado? Aquele homem, ele então disse para Jesus: não tem quem me leve às águas. O enfermo diz: não tem ninguém. Jesus perguntou para ele: você quer ficar são? Quer ficar curado? No verso 6. E ele respondeu: Senhor, não tem homem algum. Quer dizer, ele mesmo estava falando, não tem como. Ele estava ali, mas estava o quê? Sem esperança. Porque ele mesmo falou para Jesus: não tem homem algum que quando a água é agitada me ponha no tanque, e quando eu vou desse outro antes de mim. Esse homem estava ali naquele lugar, ele estava esperando o movimento. A esperança dele era o movimento das águas. A esperança dele estava, vamos dizer que ele tinha um pouquinho de esperança, porque ele ainda ia quando mais outro entrava na frente dele. Irmãos, nós nesse mundo, nós sabemos que tem tantos problemas, tantas dificuldades, mas a Bíblia manda, a palavra de Deus ainda continua dizendo que nós não devemos olhar primeiramente para quem pode dar solução. Até pode momentaneamente dar uma solução para os problemas neste mundo, mas a Bíblia diz em Hebreus capítulo 12, verso 2, que nós devemos olhar para Jesus. As pessoas ali, elas estavam olhando para onde? Para o tanque, estavam olhando para as águas. Hoje, nesse mundo, há recursos, talvez por um tipo de enfermidade, um tipo de doença, há um recurso, abrevia a morte, A pessoa ela abrevia a morte, porque a morte, independente da pessoa receber uma bênção, uma cura, a solução do problema, ela vai chegar. Isso que nós temos que entender. E esse homem havia 38 anos que esse homem estava enfermo. Jesus perguntou para ele se ele queria ficar são, e ele colocou ali as dificuldades. Ele não ouviu ali. Jesus perguntou para ele: quer ficar são? Ao invés dele dizer sim, quero ficar são, mas ele foi logo dizendo dos problemas, da dificuldade para ele ficar são. Mas Jesus diz para ele falando dos problemas, e no verso 8, Jesus diz para ele: levanta-te, toma o teu leito, toma a cama que você está deitado e anda. O problema de muita gente, até crente cristão frustrado, eu conheço na nossa igreja, conheço em outras igrejas, conheço muito cristão frustrado, porque não obedece o ide que Jesus fala: levanta e anda. Sai desse comodismo, dessa conformidade com esse problema. Toma a tua cama, recomeça, toma a sua cama e anda. E ele obedeceu, tomou a cama e andou. Quem estava 38 anos, por que ele andou? Porque ele obedeceu a voz de Jesus. Hoje muita gente acha que a fé não é também racional. O que é fé racional? O entendimento. Porque muita gente, às vezes ele vai, já falaram isso para mim, eu falei isso recentemente, já falaram para mim, algumas pessoas, você sai convidando elas para ir para a igreja, elas falam: não, eu fui numa igreja ali, muito barulhento, eu entrei lá meio doido e saí confuso, não entendi nada. A fé, você tem que entender a palavra de Deus para gerar fé. E aquele homem, ele começou a ficar confuso, dizer o porquê que ele não recebia a bênção, mas o dono da bênção estava ali para abençoar, e o dono da bênção
isso, Ele está aqui para abençoar. Ele está para nos dar a vitória, a bênção, conforme nós obedecemos o mandamento dele. Vai, caminhe. O Senhor quer, irmãos, independente do tempo que nós temos na caminhada, saiba que Jesus, Ele vai dar vitória para aquele que crê nessa terra, independente da situação. Já contei aqui também várias vezes, já fui curado de muitas enfermidades, que não era para o médico curar, mas Jesus curou, o médico não curava. E a Bíblia mostra aí que aquele homem, ao obedecer, ele ficou curado. Mas logo após, a Bíblia mostra aí que ele obedeceu e andou. No verso 9, os religiosos e as pessoas queriam impedi-lo de continuar caminhando, obedecendo o que Jesus falou. Eles falaram: olha, não é certo você carregar esse leito, porque eram religiosos e no sábado, na época da lei, ninguém poderia, vamos dizer assim, carregar um objeto, trabalhar. Era um dia de sábado que a lei, a religião mandava obedecer. E os religiosos e a lei queria parar de novo aquele paralítico. Mas ele diz: não, o homem que me curou me mandou andar. Quem nos manda andar para receber a bênção, para caminhar, é Jesus. Você pode ter certeza que vai vir falsa crença, falsos profetas, falsas igrejas, tentando confundir para fazer parar. E na caminhada, quando nós obedecemos, Deus vai abençoando as nossas vidas, vai suprindo as nossas necessidades. Na caminhada eu sei o que Jesus fez por mim, o que Jesus fez por muitos aqui. Irmãos, há 30 anos atrás aproximadamente, eu vim trazer a palavra que vinha lá do bairro mais distante de Unaí, o bairro Canaã. Eu vinha de bicicleta trazer a palavra, e naquela época com muitos sonhos, sonhos de casar, sonhos de ser abençoado, sonhos espiritualmente falando. Deus sabe disso. Eu fiz vários pedidos e coloquei na carteira, e o primeiro deles era ter vida com Deus, e fui colocando, e a vida sentimental não ficou nem, acho que em terceiro lugar ou quarto, porque tem gente que coloca, às vezes as coisas, quando você coloca o reino de Deus em primeiro lugar, os milagres vão acontecer. E Deus foi abençoando e abençoando. E nesse mês, 31 anos de caminhada, que eu ouvi a voz, a mesma voz que mandou aquele homem levantar e caminhar, também eu ouvi a voz. Há 31 anos, Jesus me falou: levanta, sai desse vício, sai dessa possessão demoníaca, sai dessa cegueira, sai das trevas e anda. E eu não parei a caminhada, estou caminhando ainda na frente. O diabo quer impedir a caminhada. Jesus não manda. Aquele povo daquela época do Antigo Testamento que saiu do Egito, que passou o Mar Vermelho, aquele povo, Deus não mandou eles parar até entrar na terra prometida, na terra de Canaã. Hoje nós cristãos, a Canaã é celestial, a Bíblia fala isso. A nossa promessa está nos céus, é a promessa que Abraão, Isaac e Jacó esperavam. Mas enquanto nós estamos aqui na caminhada, Deus vai acrescentando para nós tudo que nós precisamos. E muito mais, diz a Bíblia, Ele acrescenta para nós daquilo que nós pedimos ou pensamos. Está escrito na palavra. Jesus então, Ele veio e abençoou e curou aquele homem. Aquele homem não ouviu a voz dos religiosos, daquela multidão que não ajudava ele.
ele de obedecer. E aquele homem, mais tarde, no verso 14, é isso que eu, no decorrer da minha caminhada, eu presto atenção. Jesus me libertou de vícios. Primeira libertação não foi o vício, foi demônios, legião de demônios, que me perturbava, que fazia até mesmo que eu me viciasse. Era vício de todo tipo, era escravo, né? A primeira libertação foi espiritual, depois libertou de vícios, né? Quantas pessoas, pastor, não dou para largar esse vício, quer dizer, ela quer trocar o vício pela salvação dela. E a Bíblia diz em João 8:36, tem religião por aí que fala assim, só por hoje, quer dizer, nunca você vai ser liberto desse vício, não, é para sempre. Com Jesus é liberto para sempre, é para sempre. Se o Filho vos libertar, olha aqui, verdadeiramente sereis livres. Liberta de demônios, liberta de vício, liberta da ignorância, liberta de tudo mal. Aí você passa a obedecer Jesus, mesmo que acha difícil, mas não é difícil. Jesus falou lá nas cartas de João falando, os mandamentos do Senhor não são penosos, dá para obedecer, dá para seguir. E Jesus vai acrescentando na nossa vida, vai acrescentando. Hoje eu e minha esposa, lembrando, nós estávamos conversando e falando quanto nós somos abençoados, quanto nós podemos glorificar a Deus. E falava domingo com uns irmãos que eu estava conversando, 1 Timóteo capítulo 6, a partir do verso 7, nada trouxemos para esse mundo, e se partirmos, se Jesus não voltar, nada levamos dele. Até a peça de roupa que vai no corpo é alguém que escolhe. Então, o que nós temos que estar, conforme 1 Timóteo 6, verso 8, estar contente. Se nós temos o que comer, o que vestir, está contente, mas não acomodado. Jesus tem mais para nós. Ele quer nos abençoar com mais. Ele quer nos dar mais, derramar mais bênçãos sobre nós. Mas, irmãos, isso depende, não é de Jesus, é de nós, de continuar andando na direção que ele aponta. Lâmpada e luz é a palavra para a vitória, para a conquista, para a Deus. Nessa caminhada, eu citei aí o verso 14 do capítulo 5, que Jesus falou, encontrou aquele homem aonde? Jesus o encontrou no templo. João 5,14. Aquele homem foi curado, depois eu estava no templo. Quanta gente que eu comecei a caminhar logo após chegou. Eu conheço pessoas da igreja que chegou pouco depois de mim, está no templo. Mas muitas das vezes você olha para a vida da pessoa, alguém fala, pastor, parece que eu estou com espírito de caranguejo, né? Se é que você entende, eu estou andando é para trás. Mas não é Jesus que quer, pode estar no templo, mas tem que ser templo. Nós é que temos que ser templo do Espírito. Está no templo, no lugar de reunião. Aquele homem estava no templo. Depois Jesus o encontrou no templo e disse, eis que já está são. Jesus fala para mim, fala para você, para todos, que ele abençoa e chama. Olha, você está curado, você está liberto, você está são agora. E o que ele fala? Não peques mais. Mas tem gente que não obedece. Aí você vê a consequência. No decorrer da caminhada, eu já vi muitos crentes, tanto da nossa igreja como de outros, ao invés de bênção, é maldição. Por quê? Deus não faz vista grossa. Deus, ele olha. A Bíblia diz que ele coloca a bênção ou a maldição. A bênção quando eu ouço e obedeço, a maldição quando eu não quero obedecer. Então ele disse, para que não te aconteça coisa pior. Eu conheço muitos que aconteceu coisa pior, porque brincou, brinca, e vai acontecer coisa pior. Porque muitos hoje não querem falar os dois lados, quer falar só da bênção. Mas nós temos que falar o que Jesus mandou também, ó. Cuidado, citação.
você está próspero, Deus tem te abençoado, cuidado, não peque, porque tem gente que acha que pecar é só matar e roubar, prostituir. Não, várias áreas, deixar de compromisso, fidelidade, deixar de ajudar o próximo, deixar de falar de Jesus. Eu falo primeiramente, não é com a minha voz, com o meu testemunho. Aonde eu chego, eu não vou fazer coisa errada. Aonde eu estiver, eu vou dar testemunho. No meio da minha parentela, no meio da minha vizinhança, no meio da igreja, para que não aconteça coisa pior. Porque a grande maioria das pessoas, elas querem vir num lugar chamado igreja e encontrar um Jesus empregado. É isso que muita gente quer. Jesus que vem, que ela vem só para Jesus resolver o problema e vai embora, tchau. Não, Jesus não é empregado, Jesus é Senhor e Ele nos ensina o caminho que devemos andar. A grande maioria, você olha na Bíblia aí, Jesus, quando Ele apertava mesmo a palavra verdade, não ficava a multidão, estava no início, enquanto estava sendo abençoado. Mas nós temos que entender, irmãos, esse hino foi cantado, né? Quanto tempo esperei, chegou a minha vez, não é isso que está sendo cantado aí no hino? Quanto tempo esperei, chegou a minha vez, né? Irmãos, quando você espera nele, chega a sua vez. Não há problema que impeça as mãos de Jesus de operar, né? Tem até um hino do grupo Voz da Verdade, e não há, né, o que impede o nascer do sol, e não há problemas que impeça as mãos de Jesus de operar. Jesus é o mesmo. Recebemos cura, alegria, paz e vivemos na presença dele. Olha bem, finalizando hoje, mas nós não devemos parar da caminhada, temos que continuar caminhando, vindo, e não só vindo, mas o intuito que Jesus nos mostra, nos chama, propósito, é de estarmos na bênção e chamar mais pessoas para a bênção. Esse é o propósito. A palavra de Deus mostra, conforme nós vimos aqui, esse homem, ele era paralítico, e se ele ficasse pecando, ia acontecer coisa pior, e o pior ainda iria vir, se ele morresse, que é o lago de fogo, o inferno, a condenação, que muitas pessoas, elas não acreditam, não perceberam. Como eu disse, na caminhada da fé, nós vamos recebendo tudo de bom que Jesus tem para nós, mas o melhor ainda está por vir. Melhor na caminhada. Está aí o irmão Joaquim, lembra? Quando eu comecei aqui, o irmão Joaquim é o único da época que está aí. O irmão Joaquim lembra, eu era mais magro que o irmão Joaquim. Até ele falando, abraçando ali, cumprimentando, o irmão Joaquim falando, me dá um pouco aí, a hora para Deus me abençoar. Né? O irmão Joaquim era o irmão Joaquim, tinha um irmãozinho anão, pequeno, Benjamin, não sei se alguém lembra do Benjamin, que vendia picolé, quem lembra dele? Ele parou a igreja aqui também na época, muitos anos. Eu na caminhada, depois de ser dispensado, trabalhando de servente pedreiro, lá para a saída de Paracatu, naqueles postos lá, ajudando um monte de tempo, de tardezinha, ia embora todo branco de suor, e lembrava, tem que ir lá para o bairro do Moinho pregar a palavra. Sol, chuva, frio, e o Pedrão, o obreiro Pedro, era meu companheiro. E graças a Deus, irmãos, eu louvo a Deus, nunca falei não. Eu tinha à disposição. Eu vim pregar aqui muitas vezes para uma pessoa, como aconteceu na nossa igreja também de Bonfinópolis. Nós íamos 140 quilômetros aproximadamente, eu e minha esposa. Pegava ela lá no serviço dela, nem em casa. Trajeto começou 3 vezes por semana, indo lá pregar a palavra do Bonfinópolis, a igreja mais ou menos desse tamanho aqui, que nós abrimos, estava fechada há mais de 10 anos. Mas hoje também está lá, com muita gente abençoada, liberta de demônio. Nós ajudamos a expulsar demônio, pessoa que é suicidada, foi suicidada,
Irmão, não tem preço que paga, não tem dinheiro que paga, aliás. A alegria da salvação, a alegria de ver gente salva. Agora, muita gente não vê isso, porque muitas vezes ela está nessa vida, uma busca desenfreada pelo dinheiro, que se torna um Deus na vida da pessoa. Por causa do dinheiro, a pessoa não tem paz, não serve a Deus, não ganha salvação, porque na Bíblia tem muitos testes que Jesus fez com as pessoas. E olha bem, Deus ele quer, e quando ele esteve aqui, pessoas foram libertas de muitas coisas. O caso desse homem aí, ele estava doente por causa de quê? Do pecado. Se você lê o texto, o contexto, vai entender que era pecado, porque Jesus falou: olha, não peque mais. Não é isso que ele falou? Eu não te mostro essa coisa aqui, ó. Mas a Bíblia mostra, quem lê a Bíblia, conforme eu disse, a fé, ela é muito, a grande porcentagem dela é racional, com raciocínio. O Espírito de Deus te dá entendimento, compreender. Em Lucas capítulo 13, a palavra de Deus mostra que estava uma mulher também enferma, e o problema dela só para mim fazer uma. A mulher, Lucas 13, verso 11 a seguir, ela estava, tem Bíblia que fala que ela estava paralítica, mas tem Bíblia que ela fala a mulher encurvada. Só para eu te mostrar que naquela época, esse aqui já era outro problema. Do homem era pecado que estava enfermo. E há também demônios que colocam enfermidade na pessoa. Só para você entender que o caso desse homem de João 5 era pecado. Na nossa igreja eu já vi muita gente em pecado, a hora que orou, parou, foi curado. Essa mulher, a Bíblia diz eles que ali havia uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, havia já 18 anos. Quantos anos? 18. E o homem do primeiro texto era quantos anos? 38 anos. A mulher tinha 18 anos e andava curvada e não podia de modo algum endireitar-se. Essa passagem também foi Jesus que chamou, como a de João. Jesus vindo ali, no verso 12, vendo Jesus, chamou ela. Irmão, Jesus tem chamado a humanidade assim, mas a humanidade não está querendo. A grande maioria não está querendo. Chamando assim, disse: mulher, está livre da tua enfermidade. Tem gente que a identidade dela, ela passa a ter a identidade do problema dela. A mulher encurvada, ou paralítico. Quando Jesus largou, abençoou aquele homem, ele não era mais um paralítico. Quando Jesus curou essa mulher, a identidade não era mais a mulher curvada. Quando Jesus salva, não é mais, igual no meu caso, o Aladim, o viciado. Não, agora nós temos um novo nome de filho de Deus. E aqui aquela mulher estava livre da enfermidade. E olha de novo, verso 13. Olha aí. E pôs a mão sobre ela, endireitou e glorificava a Deus. Olha o verso 14. E tomando a palavra, ali o líder religioso da sinagoga, mais uma vez, criticou ali porque era curado no sábado. Novamente, segunda passagem aí, que foi curado no sábado. Nós vemos na palavra de Deus, irmãos, que há muito impedimento. Por isso que nós temos muito apilado, tem muitas falsas religiões tentando atrapalhar a nossa fé. Tem muitos falsos profetas que criticam isso e aquilo. Conforme eu tenho falado na nossa igreja, tem gente que está na igreja, mas está obedecendo ao pastor falso da internet, que quer levar ele para o inferno, que falam que agrada os ouvidos, pessoas que querem, uma fé mamão com açúcar. Não é gostoso mamão com açúcar? Já é doce. Põe açúcar e fica fácil de descer. Que é uma fé que é fácil demais. Não estou dizendo que é impossível, mas Jesus falou que dá para nós obedecermos, para ter alegria. Aqui na terra, quando o povo que saiu do Egito obedeceu e entrou numa terra que emanava leite e mel,
e simboliza muito mais do que o produto mel ou leite. Fala de bênçãos tremendas, e é o que nós recebemos da parte de Deus: alegria, contentamento. E olha, esse Deus é o mesmo Deus que cura, é o mesmo Deus que curou, é o mesmo Deus que cura hoje. E não é só curas, mas também abertura de porta, provisão, proteção para todos nós. Nós estamos vivendo um tempo que está andando, um tempo muito difícil, mas nós temos uma promessa, eu tenho falado isso: aquele que está ouvindo, que sai do altar, que sai da palavra, ele garante a proteção de Deus. Mas Deus não tem aliança, compromisso com quem não tem compromisso com Ele. Está vindo um tempo aí, pastor, mas só fala, eu fico com medo. A Bíblia diz para alertar: está vindo um tempo tão difícil, de escassez, de coisas mais difíceis do que foi o Covid. Mas aquele que crê em Deus, tem promessa de Deus, a Bíblia já fala que vai vir. Foram cientistas aí falando que 90 e tanto % pode acontecer de vir um tal do El Niño, que é o tempo descontrolado, e o lugar vai ter fome, seca. Mas nós aqui na palavra temos a promessa. O Salmo 91, que alguns ficam aí escutando, pastor da internet: vamos fazer o Salmo 91 de manhã, vamos fazer à noite. Mas a pessoa não obedece o pastor da igreja dele. Ele quer só ouvir, ela quer só ouvir o que agrada. O Salmo 91 está ensinando para nós a obedecer o que está lá. Eu falei isso na nossa Santa Ceia: o que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Não é o turista, é o que habita, é o que mora na presença de Deus. Salmo 91, verso 1: o que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Aí no verso 2 eu vou dizer, eu vou afirmar: direi do Senhor, Ele que é meu Deus, não é o dinheiro, não é o mundo, não é o pecado. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus. É a palavra dele que me direciona. Ele me livrará, verso 3, da peste perniciosa, do laço do passarinheiro. Ele, se eu estou debaixo da direção da sua palavra. É como o Salmo 23. Se eu perguntar aqui, todos vão saber quais são os salmos mais conhecidos: 91 e 23. 91 fala de proteção e segurança. Salmo 23 também fala disso aí, mas fala também de provisão. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Mas Ele tem que ser o meu pastor, Ele tem que ser o meu Senhor. Ele vai livrar de todo mal, e Ele vai dar a vitória para aquele que anda na direção da sua palavra. Ele não mudou, Ele continua sendo o mesmo. E quando nós cremos, talvez você já ouviu essa palavra, mas essa palavra ela gera fé, mesmo que você já ouviu ela algumas outras vezes. Mas quando nós nos reunimos e falamos a palavra ela gera fé, enchemos do Espírito, falando entre vós, com salmos, hinos, cânticos espirituais. Esse é o culto que nos faz fortalecer no Espírito de Deus. Amém? E nós queremos orar. Você que crê no poder da oração, vai orar também. Fique sobre os seus pés. E cada culto que nós nos reunimos, Deus sonda o coração de cada um, a intenção. Deus sabe o que nós precisamos, mas a Bíblia diz para nós orarmos, falar com Ele, mesmo que Ele sabe. Sabe por quê? Deus não invade, Deus não vai te forçar a receber a Ele nem as bênçãos dele. Deus quer te abençoar, Deus quer fazer a vontade dele sobre a sua vida. Você vai colocar a mão sobre a sua cabeça. Depois nós, os pastores aqui, os obreiros, nós vamos estar aqui à frente. A primeira oração que você vai fazer, você vai colocar a mão sobre a sua cabeça. Você vai fechar os olhos. Irmão, Jesus está aqui. A presença dele está neste lugar, sobre a vida de cada um que
que obedece. E a presença dele, a graça dele está para nós aqui neste lugar. Senhor nosso Deus e Pai, Senhor que sonda os corações e a mente, o Senhor que sabe, meu Pai, o que este teu filho, esta tua filha precisa. E aqui nesta noite, ó meu Deus, estão buscando em Ti. Pai, agora nessa oração coletiva e também individual, meu Deus, esta vida que está orando, eu entro, Pai Santo, em concordância com ela, no motivo que ela está aqui nesta noite. Então vem, meu Deus, operando, trazendo a saúde para o corpo, a paz do Espírito, o refrigério para a alma, fazendo a tua vontade e o teu querer, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Você que quer uma oração com imposição de mão, faça favor aqui. Nós vamos orar por você. Aqui há homens e mulheres de Deus que têm unção.